Bom que você está aqui recebendo e percebendo o agir de Deus entre nós. Na semana passada nós lançamos o nosso tema do ano, Vivendo no Caminho da Santidade. E nós estamos numa série nesse tema, hoje nós vamos prosseguir, mas alguns irmãos estavam viajando, ainda de férias, passeando. Eu tinha que, para a gente entender esse processo que eu quero falar hoje, dar uma revisada no que nós falamos no primeiro domingo de fevereiro, falando sobre a questão de viver no caminho da santidade. Nós falamos algumas coisas introdutórias. Se eu não entendo isso, não posso entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós falamos sobre duas posturas na jornada da fé que qualquer pessoa pode tomar. Duas posturas. A primeira é o legalismo. Nós explicamos isso. É uma posição equivocada dentro de tudo que nós recebemos do Evangelho. Mas uma outra posição equivocada é o que é chamado de antinomismo, que é um termo que é sinônimo para libertinagem. A ideia é o seguinte: se eu sou tão abençoado por Deus, fui alcançado por sua graça, eu posso viver de qualquer maneira e eu não preciso pensar tanto na minha conduta de vida. Nós usamos então, para explicar esses dois termos, uma frase: o legalista esquece o mérito de Cristo na cruz, que vive na lei, cobra a si mesmo, cobra os demais, e o antinomista banaliza a cruz. Então eu tenho que viver uma vida equilibrada, entendendo que a cruz foi tudo que Deus fez por mim para a minha redenção. E essa cruz, a experiência da salvação por causa do sangue de Cristo, me conduz a uma vida abundante. E uma vida abundante tem que ser uma vida com responsabilidade também. Então nós falamos 5 situações que devem ser pensadas quando nós estamos falando sobre viver no caminho da santidade. Primeiro, refletir sobre o caráter de Deus. Quem é Deus? Eu preciso pensar, refletir. E o texto que nós usamos foi Êxodo 15:11. Ele se apresentou nas palavras de Moisés como majestoso em santidade. Se eu sou filho de Deus, eu preciso conhecer o meu Deus. Como ele deseja, como ele se revela, como ele é, como pessoa. E ele é majestoso em santidade. Isso tem que afetar a minha vida. Se eu não entendo como é o caráter de Deus, como eu vou conduzir a minha vida? Se eu não compreendo o caráter de Cristo, como eu vou conduzir a minha vida? Por isso nós falamos também da importância de entendermos o propósito de Deus. Qual é o plano de Deus para mim como seu filho? Qual é o plano de Deus para nós como seus filhos? Nós falamos da importância de ter consciência da própria condição diante de Deus. Esse culto já nos mostrou muita coisa aqui. Nós já aprendemos que nós carecemos de Deus, que nós somos frágeis, dependemos de Deus. Mas eu preciso ter consciência da minha condição diante de Deus. E eu preciso atentar para os desdobramentos de uma vida na presença de Deus. Se eu sou filho de Deus, se eu entreguei a minha vida a Deus. E falamos que ser santo, irmãos e amigos, envolve uma interação abençoadora. Quem tem Jesus tem que ser bênção para o outro. Ser santo envolve influenciar de maneira positiva e não negativa, não contaminar. Ser santo envolve também, que falamos, tornar o ambiente que a gente está cheio da graça de Deus. Do contrário, vai ser estranho a nossa profissão de fé. Ser santo, falamos, envolve seguir o exemplo de Cristo. Ele é o nosso exemplo maior. E nós falamos também da importância de manter uma posição, aquela posição que Deus quer, manter uma posição estabelecida por Deus, se manter na posição estabelecida por Deus. Então Deus te conduziu a um status novo. O pastor Heber já nos disse aqui que nós somos justificados. É diferente. Há uma declaração que nos tornou justos por causa de Cristo. Por isso, nós precisamos pensar, e pensamos em tudo isso antes de falarmos em outras coisas. Se eu não entendo esses 5 pontos, eu não vou poder ser aquilo que Deus quer que eu seja. Está confuso, ok?
Foi isso. Então você está agora em pé de igualdade com os demais. Eu queria usar o texto bíblico que nós vamos falar hoje, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vai aparecer ali, porque são dois textos. Estou lembrando o Êxodo 19, um desejo de Deus do passado, mas nós vamos nos concentrar na primeira carta de Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, capítulo 4, 3 e 4, 7. Vamos ler juntos? Vocês serão... Vamos continuar. A vontade... Guarda esse texto, capítulo 4 e 3 e 4 e 7, que a gente vai trabalhar. Antes eu queria pensar em duas coisas com vocês. A primeira, isso tem a ver com o que nós vamos falar daqui a pouco, é pensarmos sobre as pressões da existência. Nem sempre é fácil viver. E toda pessoa sincera sabe que ao longo da sua vida, terá de enfrentar várias pressões. Pressões no ambiente do trabalho, pressões da sociedade de vários níveis, pressões que vêm sobre a nossa vida, a gente poderia dizer, para englobar tudo, pressões internas e externas. Por isso, muitas vezes, viver dói, viver é difícil. E nós, como seres humanos, enfrentamos as pressões. Nós falamos na semana retrasada que num dado momento da história da igreja, por causa do momento que a sociedade estava vivendo, algumas pessoas se retiraram da sociedade para viverem para Deus. Foi chamado período monástico, pensando que poderiam viver assim afastados, viveriam bem para Deus, buscando a Deus. O que elas não estavam entendendo que algumas dificuldades da sua composição, mesmo afastadas da sociedade, elas teriam de enfrentar ainda, de uma natureza que puxa para baixo. Não importa onde você esteja, é uma natureza que sempre faz pressão, a pressão interna. Jesus nos ensina que há momentos de separação e de retiro para voltarmos à nossa tarefa, à nossa missão no mundo. Essa é a visão equilibrada. Jesus nos ensina isso, que ele se retirava para orar e voltava para desenvolver o seu ministério terreno, como ele fez. Mas a realidade, não importa a sua idade, os que estão aqui sabem que a vida nos pressiona e nós enfrentamos muitas lutas ao longo da vida. As pessoas podem ceder a algumas pressões que podem prejudicar ou podem resistir às pressões. Então, ao longo da vida, nós observamos várias situações. A nossa própria vida observamos, o que nós temos feito, para onde estamos caminhando, e também podemos observar, observar o comportamento de muitas pessoas no que se refere a como as pessoas lidam com as pressões que elas enfrentam. E isso a Bíblia também nos mostra. Muitas passagens mostrando essa realidade. A segunda situação que eu quero falar ainda na introdução é que existem diretrizes já declaradas por Deus e situações para discernir. Diretrizes já declaradas por Deus, sobretudo na sua palavra, em sua palavra, e aquelas que não estão tão claras assim, a gente precisa discernir. Paulo, quando escreve à igreja aos Colossenses, ele pede a Deus que os irmãos sejam cheios do pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, porque sabia que aqueles irmãos precisavam desse discernimento. A observação, meus irmãos, que a gente tem é que, em alguns momentos, tudo fica muito claro para nós, há uma direção de Deus, existem coisas estabelecidas já na palavra de Deus, que eu nem preciso orar para saber. Eu não preciso nem orar. O que então eu devo fazer com as diretrizes declaradas por Deus, mostradas por Deus, apontadas por Deus? Se eu não tomei conhecimento, eu preciso tomar conhecimento e praticar. Porque muito embora
nós tenhamos coisas que Deus já declarou em sua palavra, tem gente que não sabe o que Deus declarou em sua palavra. Esse é outro fato. Eu preciso tomar conhecimento do que Ele declarou na sua palavra e viver de acordo com essa declaração. Agora, existem coisas que nós não temos, não está muito claro para nós. Não está muito claro, embora existem coisas que estão claras. Por exemplo, basicamente eu separei 3 exemplos. Eu não preciso perguntar para Deus se Ele deseja que eu testemunhe do seu amor no mundo. Porque a Bíblia diz que eu preciso declarar o amor de Deus e cumprir a minha missão. Eu não preciso perguntar para Deus se Ele deseja que eu cuide bem da minha família. Porque a Bíblia diz que eu preciso cuidar bem da minha família. Exercer o meu papel de homem ou de mulher ou de filho. A palavra de Deus traz orientações ali a respeito disso. Eu não preciso perguntar para Deus se Ele deseja que eu viva em comunhão com outros irmãos, que a Bíblia diz que é para viver em comunhão, que essa comunhão me abençoa. Talvez eu não tenha conhecimento disso. Preciso ter conhecimento e viver. Nas situações reveladas por Deus, como você tem seguido? Qual tem sido a sua postura? E nas situações que necessitam de discernimento, o que você tem feito? São 2 questões que nós temos que pensar aqui. Isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Nós vamos voltar ao texto bíblico que vai aparecer novamente aí. Carta de Paulo à igreja de Tessalônica, na cidade de Tessalônica. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, Paulo diz. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Meus irmãos, o contexto dessa carta é interessante. Para você que não sabe, nós temos a carta de Tiago, considerada a primeira carta do Novo Testamento, não Mateus. Depois Gálatas. Há uma discussão se Gálatas ou o livro de Tiago, qual dos 2 pode ser considerado o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Mas a verdade é que a primeira carta aos Tessalonicenses e a terceira carta aproximadamente no ano 51. Se você abrir no livro de Atos, capítulo 17, na comumente chamada segunda viagem missionária de Paulo, você tem a descrição, quando Paulo chega a Tessalônica e fica ali pregando 3 semanas. Ele ficou no mínimo 1 mês nessa cidade, fundou uma igreja, teve que sair apressadamente por causa de uma pressão, olhe lá. Ele teve uma pressão. E houve ele, Timóteo e Silas, essa equipe ministerial, tiveram que sair às pressas. Ele deixou uma igreja nova, uma igreja que não estava entendendo tudo. Por isso Paulo escreve a primeira carta, falando do que é a vida, é a caminhada, a jornada da fé, falando sobre a volta de Cristo, já que alguns irmãos estavam tristes, porque muitos irmãos estavam morrendo, e Jesus não tinha voltado. Então, para você perceber o nível daquela igreja, precisava de sustentação bíblica e da palavra apostólica. Isso é importante dizer. Por isso que Paulo escreve essa carta, no ano 51 depois de Cristo. Paulo fala da volta de Cristo, da esperança, da fé e, sobretudo, falando da vida, da nova vida. E qual é a postura que nós devemos ter. O contexto imediato do capítulo 4 é muito específico. Havia um estilo de vida na cidade de Tessalônica que certamente estava distante do estilo de vida proposto pelo reino de Deus. Paulo, preocupado com isso, ele vai então estabelecer alguns princípios, falando àqueles irmãos no capítulo 4 sobre não viver como os pagãos, não viver como os desobedientes, não defraudar o irmão, cuidar da sua vida corretamente, cuidar da sua esposa, e assim ele vai trabalhando no capítulo 4. Esse é o contexto específico que a gente chama de contexto imediato, para a gente entender o que ele está falando aqui. Mas um princípio que ele coloca aqui é o da santidade ou santificação, é o que vale para nós e a gente deve entender. O tema de hoje, então, irmãos, é chamados para a santidade. Nós somos chamados para a santidade. As pessoas são chamadas para tantas coisas, não é mesmo? São convites. Pela palavra de Deus, nós somos chamados para a santidade. Nós devemos entender isso aí. Como que isso se processa? Nós somos chamados para sermos tudo aquilo que Deus quer que sejamos, e a própria expressão santo é o separado por Deus.
Eu queria então, a partir desse versículo, os 2 versos, eu quero trazer para você 3 questões sobre o chamado para a santidade. Primeiro, o chamado para a santidade jamais pode ser alterado, jamais pode ser modificado, sofrer alteração. Não dá para mudar isso. É uma notícia boa. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. O termo grego aqui é purificação, separação e santificação. Aquela igreja precisava saber como conduzir a sua vida, e Paulo tem preocupações aqui. Será sempre a vontade de Deus a nossa santificação. A pregação genuína sempre vai envolver essa questão. As pessoas podem ter os seus arranjos em suas vidas, ou ao longo da vida, um dado momento, mas a direção dada por Deus é sempre esta: que nós alcançamos o status por causa de Cristo, Ele nos separou, e agora temos uma caminhada de santificação. Por isso, isso nunca será alterado. Essa igreja nunca deixará de falar sobre isso. Uma igreja séria nunca deixará de falar sobre isso. Então, se eu não sei o que Deus quer da minha vida, eu preciso tomar conhecimento e eu tenho que viver. Porque o chamado à santidade ou para a santidade jamais pode ser alterado. Jamais haverá um momento histórico, olhando para frente, nós já sabemos o que nós vivemos, a história nós lemos. Olhar para frente, jamais haverá um momento histórico que venha alterar o compromisso da igreja em relação à santidade, sua vida. A própria Bíblia diz que Jesus buscará uma noiva. Uma noiva. Pensa na figura da noiva. É uma das figuras para a igreja. Ele buscará a sua noiva. Então este é o plano de Deus para a igreja. Quando nós olhamos para a história, meus irmãos, todos os momentos da história que a santidade foi desvalorizada, houve uma perda do poder de influência dos filhos de Deus. A história já nos ensinou isso. Então, desprezo com uma vida santa permite que impurezas de todo tipo venham manchar a nossa existência. Isso já aconteceu ao longo da história. E Deus está sempre nos falando sobre isso. O pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre os 500 anos da reforma, ele disse o seguinte: a história deve ser nossa pedagoga, do contrário, será nossa coveira. Isso significa que eu preciso olhar para a história e aprender com a história, para não cometer os mesmos erros. E a história nos ensina os equívocos do ambiente que proporcionou ou que possibilitou a reforma protestante, nos mostra isso. Os erros da igreja ao longo do tempo nos ensina isso. Os erros da igreja de hoje nos ensina isso. Eu preciso ter essa leitura, senão eu vou ter prejuízo. Mas essa verdade fica clara para nós, que o chamado para a santidade jamais sofrerá alteração. Como igreja local, sempre iremos proclamar essa verdade, que Deus nos chamou, nos separou e quer que vivamos em santidade para a glória do nome dEle. Então estamos aprendendo com a Bíblia e com a história sobre esse assunto, e devemos viver, esse assunto nos alegra, que coisa boa. É sermos tudo aquilo que Deus quer que sejamos, pela sua graça, porque essa condição foi por causa de Cristo. Ele que nos colocou nessa posição, Ele nos separou. Amém, irmãos? Por isso, o chamado para a santidade não pode ser alterado. Essa igreja nunca vai deixar de falar sobre isso, pelo menos esse pastor nunca deixará de falar sobre isso. Isso é importante para a nossa vida e para a saúde da comunidade de fé. Segundo, o chamado para a santidade envolve todos os filhos de Deus. O verso 3 ainda diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Se tiver diferente, fala comigo. Mas a Bíblia diz, nas palavras de Paulo, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Está falando para uma igreja local. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Significa que ninguém está fora dessa orientação divina e abençoada. O apóstolo escreveu para essa igreja numa cidade vivendo pressões, aqueles irmãos novos crentes. E está dizendo para eles: a vontade de vocês é que vocês vivam
uma vida distinta, diferente, que vocês sejam santificados. Por isso, essa é uma segunda verdade bíblica, inegável. O chamado para a santidade envolve todos os filhos de Deus. Envolve a Beta, envolve a Bete, envolve a Tânia, envolve o Luiz, envolve o Eliezer, envolve a Nilcineia, envolve a Márcia, o Eliezer, o pastor Evandro, o pastor Evaldo, e todos os pastores, e todos os novos crentes, envolve todos nós. Ninguém está fora, porque a vontade de Deus é que sejamos santificados. É a vontade de Deus. Conversa com ele. Paulo, então, escrevendo a duas outras igrejas, ele ratifica, confirma essa orientação bíblica. Romanos 1:7, ainda na introdução, e 1 Coríntios capítulo 1, ele diz o seguinte: a todos os que estão em Roma, são amados de Deus, chamados para serem santos. Ele diz, quando cumprimenta ainda a saudação inicial: a todos que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. A igreja de Corinto, cheia de problemas, de desvios, ele diz com amor, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Então nós somos convocados por Deus, a vontade de Deus é que vocês sejam santos, e essa postura envolve todos os filhos de Deus. Algumas pessoas esperam que os seus líderes tenham uma vida um tom acima, e devem ter. Se exerce posição de liderança, precisa ter, com a composição igual, fraqueza, mas deve ter, porque lidera. Agora, eu não posso pensar que o meu líder precisa ter e eu não preciso ter, que esse assunto não me envolve, que Deus não deseja nada de mim, que esse assunto não me envolve. Está errado, porque esse assunto envolve todos os filhos de Deus, e é a vontade de Deus a nossa santificação, é a abrangência do chamado da santificação, a abrangência, todos os filhos de Deus. Deus deseja isso. Então eu queria que você dissesse só isso, só vai dizer isso nesse sermão todo. Deus deseja que você seja santo. Diga para quem está lá. Eu já sou santo porque fui separado. Amém. Deus deseja que você siga no caminho de santificação. É o segundo sentido. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer o seguinte: a Bíblia é fantástica, ler a Bíblia, o negócio é muito bom. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados ao quê? A despir-se do velho homem. A roupa velha tem que tirar, colocar roupa nova. A linguagem é essa, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Olha só, em justiça, o quê? Santidade proveniente da verdade. O caminho, tem mais coisa para falar outros dias, aqui está dizendo alguma coisa que eu já quero falar para frente. Criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Por isso que é importante saber aquelas coisas declaradas por Deus, tomar conhecimento e viver. Mas para tudo isso eu tenho que estar em sintonia com a palavra de Deus. Do contrário, a coisa não vai. Eu preciso sintonizar, estar em sintonia. O N. Cordeiro, ele tem uma declaração interessante, ele diz: nossa vida foi projetada para estar sintonizada em uma frequência. Isso nós conhecemos. E essa frequência é a voz singular de Deus. A frequência. Você está afinado com essa frequência. O que Deus está falando. A vida espiritual é um treinamento constante a respeito dessa verdade, dessa sintonia. Essa sintonia que alguns dizem sintonia fina, né? É isso, Marcelo? Fala para mim rapidinho. A sintonia mais precisa, louvado seja Deus, obrigado aí, Marcelo. A sintonia perfeita, fina. Quem caminha com Jesus sabe disso. A gente está sempre na busca de uma sintonia com Cristo, com a sua verdade, com a sua palavra. Então a nossa vida foi projetada assim. E o desejo de Paulo
era que os seus irmãos, seu desejo era que seus irmãos, naquela igreja, ali nas cidades vizinhas, tivesse uma sintonia fina com a voz de Deus. E isso nem sempre é fácil. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Então nós estamos aqui reconhecendo a palavra de Deus, o que já foi declarado, que é a vontade de Deus a nossa santificação. Se eu não tinha conhecimento disso, estou tomando conhecimento disso hoje aqui, e eu preciso tomar uma posição em relação a isso. Mas Paulo então vai dizer, em 1 Coríntios capítulo 1, 30, ele diz o seguinte: é porém por iniciativa dele, de que vocês estão em Cristo Jesus. Toda a iniciativa, todo o projeto, tudo que ele tem programado, foi Deus que iniciou. É privilégio estarmos nisso. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, de novo, santidade e redenção. Nós só podemos ser na medida em que Cristo foi, nós seguimos o exemplo dele. Justiça, santidade e redenção. Nós temos o exemplo do que Cristo foi, de como viveu. Por isso, meus irmãos, nós já aprendemos duas verdades aqui. A primeira é que o chamado à santidade jamais pode ser alterado, não pode ser mudado. Daqui a pouco nós não precisamos falar mais nisso. Paulo, quando estava se despedindo de alguns irmãos, ele disse: eu jamais deixei de falar todo o conselho de Deus a vocês. Por isso eu não posso ter uma teologia, como Luiz Saião disse certa vez, saci pererê, de uma perna só. Eu tenho que entender todo o quadro. Algumas pessoas parecem que querem viver uma vida espiritual capenga, porque não há uma visão de todo o quadro. Aí não funciona, a coisa não vai. Eu não estabeleço corretamente a palavra de Deus em minha vida. Eu tenho que entender todo o quadro do processo da redenção e da revelação de Deus para a sua igreja, para agora e para o futuro. Senão eu fico meio confuso com as coisas. Deus iniciou todo esse processo. Eu posso viver uma vida porque Ele iniciou esse processo. Louvado seja Deus. Então esse processo é algo que nós vamos viver sempre. Essa pregação tem validade para sempre. Não haverá um dia que nós não falaremos mais sobre esse assunto, dentre outros. Segundo, nós aprendemos, meus irmãos, como nós vimos aqui, que o chamado para a santidade envolve todos os filhos de Deus. Pastor, eu estou aqui escondidinho, sentado aqui na galeria, isso me envolve? Te envolve, meu irmão. Envolve todos nós. Todos nós que pertencemos à igreja de Cristo, estamos envolvidos nessa questão particular sobre o caminho da santificação ou da santidade. Amém? Terceiro, o chamado para a santidade tem o propósito de produzir um estilo de vida diferenciado. Jamais seremos o que Deus quer na nossa própria força. Nós dependemos dele. E aí nós vamos para o verso 7, 4, 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza. Aí Paulo é específico aqui, naquele contexto imediato que estava acontecendo no capítulo 4. Mas para a santidade. Porque Deus não nos chamou para a impureza. Quando nós fomos chamados, Deus nos tirou dessa impureza. Quando nós fomos chamados e separados, a ideia do santo, nós estávamos na impureza. Nós estávamos prostrados no pecado. Mas agora Ele nos tirou dessa condição e Paulo está lembrando aqueles irmãos o seguinte: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade, meus irmãos. Nós vivemos, meus irmãos, num mundo avesso à palavra de Deus, às coisas de Deus, contaminado pelo pecado e pelo mal. Isso é visível. Entretanto, o nosso chamado é para uma vida santa, mesmo no mundo impuro, mesmo no mundo contaminado. Às vezes as pessoas vivem bastante tempo, elas chegam numa idade, elas começam a fazer algumas coisas não adequadas, para ficar nessa palavra, e alguém diz assim: mas ela já viveu bastante, agora ela pode fazer isso. Será que está correto diante da palavra de Deus? A respeito do propósito dele na nossa vida, nós precisamos entender o que Deus quer da nossa vida. Então nós fomos separados por Deus, um chamado que nos transforma a cada dia.
que nos coloca numa vida mais abençoada. Então Paulo faz uma distinção, as duas palavras que ele usa aqui. A primeira é impureza, significa originalmente imundícia física ou moral, ou algum lixo impregnado, ou alguma impureza cerimonial. É esse o entendimento geral. E a outra palavra, essa palavra impureza, está indicando, traz esse entendimento aqui, a palavra em si. A outra palavra é santidade. Então eu tenho que entender que Deus me chama, me tirou dessa posição e me trouxe uma outra condição. Ele não nos chamou para a impureza. Quando ele chama para uma nova vida, mas ele me chamou para a santidade. Então eu preciso entender esse chamado, que me coloca num novo status de vida. Deus não nos chamaria para outra coisa, Ele nos tira e nos coloca em outro patamar. J. Packer, ele diz o seguinte: a experiência da santidade é a de um conflito. Por isso que eu falei que ser santo dói algumas vezes. Porque nós temos uma natureza que nos puxa para baixo. Nós temos uma natureza nova que nos puxa para cima. E há uma batalha. Paulo diz isso aos romanos. Uma batalha interna. Então a experiência de santidade é de conflito com a nossa própria vontade, com a vontade do mundo e o desejo de fazer a vontade de Deus. Se há esse conflito, mostra que você foi separado mesmo e você está vivendo para Deus e para a glória de Deus, ao seu desejo. Por isso o chamado à santidade, ele tem um propósito que produz vida na gente, uma vida diferenciada. E quando isso ocorre, meus irmãos, esse estilo de vida diferenciado honra o nome de Deus. Honra o nome de Deus. Quando Deus trabalha em nossa vida e estamos nos tornando a cada dia, mesmo em nossa fraqueza e debilidade, mas pela ação divina, pela ação do Espírito Santo, nós somos o que somos pela graça dele, e isso honra o seu nome. Nós não somos como todo mundo, como todos. Não naquela visão legalista, farisaica, eu sou e você não é, não. Mas o reconhecimento de que eu sou tem que ser sincero. E do que eu estou me tornando, eu tenho que entender no que eu estou me tornando. Mas é verdade, quando eu me torno aquilo que Deus quer, isso honra o nome dele. Jesus morreu na cruz para me tornar o que eu sou hoje, o que eu serei amanhã. Ele derramou o seu sangue, foi um investimento muito alto de Deus. O sangue de Jesus. Segundo, o estilo de vida diferenciado traz oportunidades para a comunicação do Evangelho. Quando eu me torno tudo aquilo que Deus quer, isso abre portas para a comunicação do Evangelho. Eu posso compartilhar da boa notícia do Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O estilo de vida diferenciado revela novas possibilidades para agir em nome de Deus. Quando você olha o ministério de Jesus, ele andando, falávamos pela manhã hoje sobre atividades, programas e cronogramas. Jesus andava e ele transmitia toda a vida de Deus. Ele não fazia uma campanha de oração, ele orava. Ele não procurava o diabo, mas quando ele se deparava com ele ordenava a sua retirada. Quando ele encontrava o pecador rejeitado pelos legalistas fariseus, ele acolhia e dizia: olha, vá, não peques mais. Todo o amor era dispensado, porque o seu estilo de vida era diferenciado, de tal forma que algumas pessoas disseram: ele fala, mas ele não fala como os fariseus. As pessoas, os judeus de sua época, puderam identificar na fala de Jesus algo distinto, diferente. Ele transmitia a vida de Deus. Esse é o nosso exemplo. Por isso o profeta Isaías vai nos dizer, meus irmãos, 62:12, eu acho que não está aí. Ele diz assim: é o desejo de Deus, que é o Deus que se revela e chega em Jesus, a luz está mais forte, mas toda a Bíblia é a revelação de Deus, eu tenho que entender isso. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor. A pergunta que eu preciso responder hoje é o que eu estou sendo chamado.
Não que me importe a calúnia alheia, mas me importa saber quem eu sou, de fato, diante de Deus. Eu estou tranquilo, descansando nos méritos da cruz e sendo o que Deus quer que eu seja. Amém, irmãos? É um estilo de vida diferenciado, não por mim mesmo, não na minha capacidade, mas pela ação divina em minha vida. É assim que Deus trabalha. É a Bíblia que diz. Por isso nós temos 3 verdades. O chamado para a santidade jamais pode ser alterado. Uma igreja viva, bíblica e genuína sempre terá de falar sobre o caminho da santidade, o viver em santidade, a vida de santificação. E nós estamos falando isso aqui. Esse assunto não está na moda. Não tem campanhas para viver uma vida mais santa. Às vezes a gente vê. A campanha hoje é ter mais alguma coisa. Esse assunto está fora de moda. Mas uma igreja séria, esse assunto não está fora de moda. Esse assunto faz parte do conjunto da obra. Segundo, o chamado para a santidade envolve todos os filhos de Deus. Eu estou aqui, eu vou vivendo de qualquer maneira, sem compromisso com Deus. Não me envolve. Envolve você, envolve adolescentes, jovens, anciãos, mulheres, homens, casados, solteiros. Esse assunto nos envolve a todos. Todos os filhos de Deus. O texto foi lido aqui no meio desse culto, Romanos, capítulo 8. Nós podemos chamar Deus de Pai pelo seu próprio amor. Nós fomos adotados como filhos. O filho de verdade é Jesus. Nós fomos adotados como filhos. É amor demais. Amor maior não há. Ele nos tornou, Ele nos separou. Para que Ele nos separou? Nós fomos adotados. Muito amor. Somos co-herdeiros com Cristo, filhos de Deus. É o status novo. Paulo estava lembrando aqueles irmãos, esse status, aqueles novos irmãos. Terceira verdade que nós aprendemos é que o chamado para a santidade tem o compromisso de produzir um estilo de vida diferenciado. O Deus que nos amou, que se revelou, e pela ação divina houve uma rendição, palavra já usada nesse culto pelo irmão Eliezer, naquele momento inicial da salvação. Há agora então uma justificação e uma caminhada de santificação. É a caminhada, não tem outro caminho. E esse processo de mudança em minha vida, uma mudança primeira e várias mudanças ao longo da vida, me torna aquele que Deus quer que eu seja. Pela graça dEle, pela ação dEle, pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus. Pela ação divina, por pessoas que me trazem uma palavra abençoada, pela comunidade de fé, pela convivência santa, pelos valores do reino de Deus, isso produz vida. A religião não pode produzir isso, mudança. Às vezes as pessoas estão com uma religião, tem um credo, tem tudo direitinho, praticam uma liturgia, mas não há uma transformação interior que se revela nas palavras de Jesus a Nicodemos, capítulo 3 de João, do nascer de cima, o nascer de novo. Essa obra é de Deus. E aí essa obra tem um propósito. Me leva, me separa, me constitui, me traz a declaração que sou justo, sem condenação, porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E agora eu vivo uma vida nova, na presença de Deus, não para agradar a Deus, mas porque Ele já me tornou alguém diferente, e está agindo em mim, quer usar a minha vida para a sua glória e louvor. Deus quer usar a sua vida, meu irmão. A pergunta que não quer calar é o que nós vamos nos transformando ao longo da vida com Deus. No que você está se transformando ao longo da sua caminhada de fé, que é longa, que é uma jornada, é uma maratona. Essa metáfora é a melhor que tem, a maratona. Não são 100 metros, um tiro curto, é uma grande jornada. Eu preciso entender a ação divina ao longo da minha vida, para que eu seja tudo aquilo que Ele quer que eu seja. Amém? O chamado para a santidade jamais será alterado. O chamado para a santidade envolve todos os filhos de Deus.
Diga assim, isso me envolve, isso é comigo. Diga, isso é comigo. Diga. O chamado para a santidade tem o propósito de produzir um estilo de vida diferenciado. É a vontade de Deus. O que Paulo diz aqui é muito claro. É a vontade de Deus, ele diz. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Ele está falando para crentes que foram separados, é o primeiro aspecto. Fui separado e vivo agora uma vida de santificação, de purificação, de reconhecimento de erros, de ajustes, e vai ajustando, está sempre inacabado, sempre precisa de um toque, sempre precisa de melhorar. E pela graça de Deus a gente vai sendo, nós somos tratados por Ele dessa forma, de forma maravilhosa. E Deus nos abençoe e que a gente compreenda esse chamado para a santidade, pensando nessas 3 verdades aqui que nós acabamos de falar nessa noite. Um chamado que não pode ser alterado, que envolve todos os filhos de Deus e tem um propósito de produzir um estilo de vida diferenciado. Que Deus nos abençoe. Amém.